Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar DGE, hoje com a apresentação de uma estratégia pedagógica de promoção da disciplina, denominada GAME. Para nos apresentar esta estratégia, convidámos o Dr. Hélder Marto, do qual agradeço já imensa a disponibilidade. O Dr. Hélder Marto é licenciado em Biologia, docente do 520, é formador de professores acreditado desde 2000, foi colaborador desde 2013 até 2013 nas estruturas de coordenação ligadas ao Programa Integrado de Educação e Formação, vulgo PIEF, e hoje está a lecionar no agrupamento de Porto de Mós, onde é coordenador da Educação para a Saúde e do GAME, que vem-nos explicar o que é esta estratégia, então. Antes de mais, obrigado. É com muito prazer que estamos aqui a apresentar uma estratégia pedagógica, que pode ser uma de entre muitas, e agradecer à DGE por este convite, por nos fazer chegar aqui, vindos de uma escola que está entre duas serras, a Serra da Área e a Serra de Candeeiros. Então, explique-nos o que é o GAME. O GAME é, como eu disse, um jogo. É uma estratégia de aprendizagem, é um jogo de aprender. Antes de explicar, enquadrar um bocadinho o GAME surgiu no agrupamento de escolas de Porto de Mós, especificamente numa das localidades que pertence ao agrupamento, que está dentro do concelho. O agrupamento de escolas de Porto de Mós tem cerca de 2.900 alunos e ao agrupamento pertence a escola secundária de Mira de Aire, mais conhecida pelas grutas, Mira de Aire mais conhecida pelas grutas. E esta escola tem aproximadamente 240 alunos, distribuídos por 13 turmas, 11 do ensino básico, 2 do ensino secundário. Cerca de 41 professores. É neste contexto e num contexto em que tínhamos algumas dificuldades a nível disciplinar que aparece o GAME. Aparece como uma estratégia para tentar promover a disciplina junto dos nossos alunos. Como é que surgiu esta ideia? Esta ideia surgiu, primeiro que mais nada, como resposta a um problema, que era este problema da questão da disciplina, numa reunião geral de professores em que tentámos procurar estratégias para a promoção dessa disciplina. E aproveitámos uma ideia que já existia dentro do agrupamento, uma estratégia desenvolvida pela professora Filomena Miguel, de gamificação da sala de aula. Esta estratégia já era utilizada, era uma estratégia mais complexa, e aquilo que resolvemos fazer foi simplificá-la para a podermos lançar a todos os professores desta escola. Então, pode-nos explicar um pouco como é que este game funciona? Desta simplificação que vocês conseguiram, como é que, para que os agrupamentos, das pessoas que nos ouvem, poderem perceber como é que este game funciona? Então, game, antes de mais, quer dizer gerar aprendizagem, motivação e empenho, ou seja, estes são os nossos objetivos, é gerar nos nossos alunos aprendizagem, motivação e empenho. Ele funciona de uma forma que quisemos que fosse o mais simples possível, e vou utilizar até aqui um apoio. Todos nós temos uma caixa que anda connosco com notas lá dentro. Estas notas podem ser diferentes consoante a escola. Temos a nota original, que é um neto. Neto é o termo em calão mirense para dinheiro, e daí chamar-se neto, mas foi adaptada contextualmente aos outros locais, às outras escolas que fazem parte do agrupamento, gerando outras duas notas que estão adaptadas localmente. Mas a lógica é a mesma, temos uma nota e no início de cada aula o professor verifica se todos os alunos da turma estão presentes. Se todos estiverem presentes, há a entrega de uma nota ao delegado de turma. De seguida verifica se eles chegaram todos dentro do horário previsto
e, caso a pontualidade seja cumprida por todos os alunos da turma, será entregue uma segunda nota. Finalmente, é entregue uma terceira nota, nesta primeira fase, a todos os alunos que tenham, a todas as turmas em que todos os alunos tenham cumprido as tarefas propostas para o exterior da sala de aula. E neste início de aula ficamos por aqui, mas não é só isso que pretendemos premiar. No final da aula é entregue uma quarta nota se todas as tarefas da sala de aula forem cumpridas e uma quinta nota se as atitudes tidas dentro da sala de aula forem consideradas pelo professor como as necessárias para o desenvolvimento de todas as atividades. Em suma, cada turma, se todos os alunos cumprirem cada um destes 5 requisitos, recebe 5 notas destas por aula. Elas são entregues ao delegado de turma. Semanalmente, para além das notas entregues, o diretor de turma, se não receber participações, entrega mais 2 notas à sua turma. Qual é o papel do delegado neste processo? O delegado vai receber os netos, os pontos, vai guardá-los durante toda a semana até uma aula que temos como oferta de escola, que é a formação integral do aluno, FIA, e nessa aula, em contacto com o diretor de turma, vai entregar os netos ao diretor de turma, vai contabilizá-los com ele e entrega-os ao diretor de turma. Nessa altura, entra em ação o diretor de turma, que vai registar numa plataforma todos os netos recebidos, incluindo os das participações ou não participações da turma. Ao registar esses netos na plataforma, eles ficam automaticamente registados e os resultados são disponibilizados na hora a todas as turmas da escola. Não quisemos ficar só pela parte comportamental e quisemos introduzir no jogo algo também relacionado com as avaliações e, no final de cada período, as notas dos alunos são também tidas em consideração para o efeito de contabilização de pontos, premiando o sucesso da turma em vários escalões consoante os níveis que a turma possa atingir. Ressalvo novamente que aqui é sempre uma lógica de turma, ou seja, não há competição individual, há uma competição entre as várias turmas. E não queremos apenas premiar os resultados, queremos também premiar a evolução. Então, no segundo período e também no terceiro, são atribuídos netos por todas as subidas de notas de todos os alunos de cada uma das turmas. Ou seja, reverte a favor de cada uma das turmas um conjunto de netos que é dado a partir do número de notas que subiram e também entregue prémios de excelências por evolução, por melhor evolução e pelas melhores notas a cada uma das turmas. Ou seja, todas as turmas beneficiam em ter os melhores resultados possíveis. Também existem prémios de mérito para a participação em atividades que estão relacionadas com o plano anual de atividades, sejam os concursos nacionais, internacionais, sejam os projetos da escola, outros que possam existir. As turmas têm feedback imediato, que vem aqui é um print screen desta semana, em que está publicado num espaço onde todos os alunos acedem a todo o momento e que os alunos conseguem comparar entre as várias turmas os resultados de cada turma e que é atualizado automaticamente quando o diretor de turma insere as pontuações. Isto é o resultado da última semana. Feedback em tempo real, portanto, não é? Feedback em tempo real, sim. Okay. Quando nos diz que foi um projeto piloto, em 2014, 2015, que envolveu a escola inteira, eu pergunto como é que conseguiram envolver uma escola inteira? O que é que quem pensou nesta estratégia teve de fazer para que depois conseguisse que esta estratégia funcionasse como a escola inteira? Primeiro deixe-me dizer que tenho excelentes colegas e que só graças a ter esses excelentes colegas é que o projeto é possível. Este projeto envolve todos os alunos da escola, envolveu no projeto piloto todos os alunos da escola e todos os professores da escola, sem exceções. E isto implicou que tivesse que haver um trabalho com todos eles para percebermos como é que todo o projeto funcionava. Começámos por trabalhar com os diretores de turma
individualmente, explicando-lhes o projeto, perguntando-lhes se fazia sentido este projeto, envolvendo-os no projeto, porque eles têm um papel fundamental, e posteriormente fizemos uma reunião de aferição de critérios com todos os professores da escola. Mesmo depois, no alargamento ao agrupamento, o processo foi mantido, ou seja, reunimos primeiro com os diretores de turma, tentámos ter uma conversa com todos os diretores de turma, explicar os fundamentos do projeto, a lógica do projeto, como é que o pretendíamos implementar, e depois uma reunião com todos os professores, das quais, por exemplo, surgiram adequações locais, como por exemplo a adaptação da nota, ou até, em alguns casos, adaptações a questões específicas que pretendiam trabalhar localmente. Diz que só alargaram, agora quando alargaram ao agrupamento inteiro, aos alunos e professores do quinto aos 7º anos. Sim. Alguma questão prática de não poderem alargar ao agrupamento inteiro, a todas as turmas? Há uma questão prática. O game, como eu disse, é um jogo, e como todos os jogos, em todos os jogos há prémios. Estes prémios são a motivação externa que pretendemos que a prazo se torne uma motivação interna para fomentar a questão da disciplina. E estes prémios são dados em duas lógicas. Uma lógica que é o prémio para a melhor turma no final do ano letivo, mas porque o nosso objetivo não é trabalhar a melhor turma, é trabalhar as turmas que têm mais dificuldade, vamos estabelecendo ao longo do ano desafios intermédios que todas as turmas que cumprirem dão acesso a prémios para todos os alunos dessa turma. Ora, nós temos que garantir a priori um número de prémios suficiente para todos os alunos que lá consigam chegar, e virtualmente poderão ser todos. E este é um aspecto que temos que considerar sempre, e daí no alargamento termos só chegado este ano até ao 7º ano, porque só teríamos garantias de ter todos prémios para todos os alunos até ao 7º ano. Como é que vocês conseguem ter esses prémios, garantir esses prémios? Nós temos um conjunto de entidades públicas e privadas que, por solicitação nossa, por dezenas e centenas de cartas que foram enviadas por mim e pela professora Filomena Miguel, para todas essas entidades a solicitar que nos ajudassem de qualquer forma, fossem serviços, fossem bens materiais, e essas várias entidades foram, ao longo do tempo, acedendo e participando neste projeto. Ou seja, se eu tenho um conjunto de professores fantásticos que nos ajudaram a implementar o projeto, também temos a sorte de termos tido algumas entidades que acreditaram no projeto, nomeadamente a Câmara Municipal de Porto de Mós e outras entidades privadas e públicas que nos têm fornecido serviços e bens que vão servir de prémios aos vários alunos. Se um agrupamento de escolas, se um professor que está a ouvir-nos neste momento quiser implementar uma estratégia deste tipo, que fatores é que o Hélder diria que têm que ser acautelados, que têm que ter em atenção para que uma implementação desta funcione efetivamente e efetivamente tenha sucesso? O primeiro fator de sucesso, do nosso ponto de vista, é a simplificação. Se o processo for simples, não moroso, não burocrático, que foi aquilo que tentámos fazer com este processo, é mais facilmente aceite por todos os docentes. Depois, um segundo fator muito importante é que todas as turmas que queiramos envolver, não haja resistência nem por parte dos docentes, nem por parte do diretor de turma. Eles podem não acreditar no princípio no projeto, mas desde que não haja resistência, ou seja, que estejam genuinamente empenhados na implementação do projeto, o projeto funciona, a prazo vai funcionando. É um projeto que não tem resultados imediatos, ou seja, não há milagres aqui, é um projeto para se fazer a longo prazo, e esta é uma questão que também é importante para nós, a questão da sustentabilidade do projeto a longo prazo, porque os resultados vão aparecendo. No primeiro ano tivemos uns resultados mais relacionados com a assiduidade e com a pontualidade, que são os dois aspectos mais fáceis de trabalhar pelos alunos, e neste segundo ano já estamos a ter resultados ao nível do cumprimento de tarefas e esperamos a longo prazo ter os resultados que pretendemos, ainda mais importantes, os resultados académicos que apareçam e que se distingam. Depois, é muito importante a calibração entre todos os participantes
dos objetivos do programa, o que é ser assíduo, o que é ser pontual, o que é um comportamento adequado dentro da sala de aula, para que possamos premiar a mesma coisa e os alunos não se confundirem ao passarem de umas salas para as outras. O terceiro aspecto importante é o feedback. Este feedback imediato do aparecimento dos resultados, quer nas plataformas do agrupamento, quer na sala do aluno, onde eles são publicitados, são muito, muito importantes. Depois, o outro aspecto, que já falámos, são os prémios e as parcerias, porque são eles o motivador último da participação das turmas no projeto. E queria salientar os desafios intermédios. Os desafios intermédios são para nós importantíssimos, uma vez que garantem que todas as turmas, especialmente aquelas que a meio do processo percebem que já não vão ser a melhor turma, não desistam do projeto, que se mantenham ativos, que se mantenham em funcionamento, porque sabem que há outros objetivos para atingir. E, finalmente, um aspecto muito importante que nos foi salientado pelos alunos, numa frase que nós gostamos de guardar, que foi, um dos alunos disse-nos, foi a primeira vez que alguém me deu um prémio na escola por eu ter feito alguma coisa bem. E este é o aspecto mais importante para nós, ou seja, a valorização da parte positiva do comportamento dos alunos, e disso utilizarmos o termo promoção da disciplina e não gestão da indisciplina. Muito interessante. Parece-me que temos aqui, certamente vão ser contactados para poderem explicar tudo o que está por trás, não é? Porque aquilo que o Hélder nos está a trazer tem depois um suporte para que haja em tempo real esse feedback aos alunos. Há um suporte bem mais complexo, certamente, que aquele que nos consegue transmitir aqui nestes poucos minutos. De qualquer das formas, eu gostaria muito de lhe agradecer o facto de estar aqui connosco, a partilhar o vosso projeto, dar os parabéns a todo o vosso agrupamento e a todos os vossos professores pelo envolvimento que eles conseguiram ter para que este projeto tenha realmente visibilidade e, mais do que visibilidade, sucesso, principalmente dos nossos meninos, que é isso que interessa, não é? É o sucesso. Acabou por ser e por divulgar que era mais do que uma estratégia pedagógica de promoção da disciplina. É mais do que isso, não é? É bastante mais abrangente à medida que que vão adaptando esta estratégia, não é? É uma estratégia que combinou vários aspectos, um aspecto de gamificação, ou seja, de trazer o jogo como ferramenta para atingir um determinado objetivo. É uma estratégia que combinou a parte do trabalho da disciplina dentro da escola, como promover a disciplina, como ser os pares a promover essa disciplina, porque aqui o que tentamos aproveitar é a pressão dos pares para que o comportamento se dê. E depois, um terceiro aspecto também para nós muito importante, para além da promoção da disciplina, é depois a promoção dos resultados escolares. Tínhamos um colega que costumava utilizar a frase sem comportamento não há aproveitamento, e nós continuamos a acreditar nisso, é que temos que trabalhar este comportamento para depois termos o aproveitamento que queremos para os nossos alunos e o sucesso escolar que desejamos para os nossos alunos. Okay. Muito obrigada. Resta-me lembrar a quem nos acompanha que, caso queira colocar alguma questão ou fazer algum comentário a este webinar em particular, que o pode fazer através do e-mail webinar@dge.mec.pt. E até à próxima oportunidade. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.